A paz do Senhor, irmãos, que é o pastor Maurício da Igreja Bethesda. Quero convidá-los a participar aqui do nosso curso online de introdução à Bíblia. E é importante para nós cristãos, é importante para nós que queremos conhecer a história do cristianismo e conhecer Jesus Cristo e conhecer a verdade do Evangelho através da Bíblia, participar desse curso, porque nós tentamos de muitas formas interpretar a Bíblia, existem regras de interpretação e uma das mais conhecidas regras é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e isso é uma grande verdade. E por isso nós vamos trabalhar o livro de Provérbios, porque ele é o livro que eu costumo dizer é o livro de introdução à Bíblia. Provérbios é o livro de introdução à Bíblia. Ele tem esse caráter, ele tem esse propósito para que nós possamos conhecer Deus de perto. Pois bem, vamos abrir a Bíblia então, você que está me acompanhando, em Provérbios capítulo 1. E vamos entender por que ele é esse livro de introdução à Bíblia. Ele está colocado entre os livros poéticos, né? Mas ele é o primeiro livro da sabedoria. Entre os livros da sabedoria estão Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares de Salomão. E o primeiro livro da sabedoria é agora Provérbios, e ele nos traz essa introdução à própria Bíblia, introdução à nossa vida cristã. E devemos entender isso, porque é muito importante. Provérbios, introdução, livro de Provérbios, capítulo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A primeira coisa que nós temos aqui em mente é, os provérbios, eles não eram totalmente de Salomão. Alguns capítulos serão escritos por Salomão e outros serão uma compilação, ou seja, compilação é juntada, Salomão juntou provérbios de várias épocas, de vários sábios, em um único livro e trouxe isso para nosso conhecimento. Então vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 2. O objetivo do livro. Para entender a sabedoria, para aprender a sabedoria, e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Ora, o próprio livro se apresenta como sendo aquele livro que tem por objeto trazer conhecimento da sabedoria, nos possibilita aprender a sabedoria. Ou seja, a sabedoria é aprendida. Quanto mais buscamos, quanto mais queremos adquirir sabedoria, mais nós podemos obtê-la através dos livros, através de conversas com os sábios, através de instruções. E a Bíblia é esse livro que traz as instruções da sabedoria, que traz o conhecimento da sabedoria, não só de Deus, como da própria sabedoria humana, que possibilita o homem julgar a palavra de Deus e possibilita também ao homem conhecer a palavra de Deus e enquadrar a vida dele para que ele possa se portar de forma correta. Muito bem, a paz do Senhor, irmã Valéria dos Santos, que está aqui assistindo o vídeo conosco. Vamos lá. Objetivo do livro: aprender a sabedoria, já falei,
entender as palavras de inteligência. Nós temos que entender a palavra de inteligência. Não é qualquer palavra que é a palavra de inteligência. Nós vivemos no mundo, e o mundo presente é muito assim. É muito afoito na hora de falar. É muito cheio de próprias razões. E muitas vezes a fala ela não expressa realmente palavras de inteligência. Ela expressa palavras de arrogância. Arrogância, de desconhecimento, palavras de ofensa. E com tudo isso, o que a gente vê? As palavras de inteligência, muitas vezes, elas são suprimidas. A pessoa fala o que pensa, julga as coisas sem refletir. E não faz isso por maldade, faz por desconhecer a sabedoria. Vamos lá. Para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Ensino para obter o ensino do bom proceder. Veja, neste momento então, ele está trabalhando com uma ideia de que o homem tem uma maneira de proceder, uma maneira de agir, que, se pautada pela Bíblia, ele vai proceder corretamente. Então, quando este livro diz que é para nós termos o ensino do bom proceder, ele não se remete somente a Provérbios, mas ele nos remete inteiramente à Bíblia. Ele nos remete a toda a Bíblia, que nos possibilita encontrar nela a maneira do bom proceder, a maneira ética de agir, a maneira correta de atuar diante do Evangelho de Cristo e diante do mundo. Nós cristãos pecamos quando deixamos de analisar a palavra de Deus para encontrar o bom proceder. Quando nós nos colocamos de acordo com o mundo ele nos molda diferente daquilo que é a vontade de Deus, diferente daquela vontade de Deus do bom proceder. Deus nos faz, então, entender qual é a maneira correta de agir. De agir no casamento, de agir com os nossos familiares, de agir com os nossos amigos, de agir no trabalho. Deus nos traz várias formas de entender a boa e perfeita vontade dele para o homem, e essa boa e perfeita vontade dele nos possibilita alcançar muitas bênçãos, nos possibilita ser pessoas melhores neste mundo e alcançar a vida eterna. Vamos lá. Para o ensino da justiça, o juízo e a equidade. Nós ouvimos falar muito da sabedoria de Salomão, e aqui ele coloca a aprender procedimento de justiça, aprender o ensino da justiça. O que é justiça? A justiça é algo que é muito confuso de se estabelecer um conceito, porque cada um enxerga a justiça de uma forma diferente. Mas a justiça, ela se baseia em dar a cada um o que é seu. A justiça, então, ela só age para fazer com que cada pessoa receba diretamente aquilo que lhe convém receber e não aquilo que não lhe convém. Muitas vezes nós achamos que é injusto uma atitude ou alguém ser mais abençoado ou alguém ter uma vida melhor que a nossa. E isso, na verdade, não é justiça, isso é inveja. A inveja é o contrário da justiça. Nós achamos que aquela pessoa não merece ter aquilo que ela tem. Então não queremos justiça. Queremos sim aquilo que a pessoa tem para nós. Seria mais justo. Mas vamos analisar a justiça na visão de Salomão.
Todos nós conhecemos quando Salomão ele é confrontado com uma situação onde duas mulheres dão à luz na mesma noite a duas crianças. Uma das crianças morre. E quando uma das crianças morre, essa que teve o filho morto, durante a noite, foi lá e trocou a criança com a da mãe, que estava com o filho vivo. De manhã, aquela mulher percebeu e foi e reclamou ao rei, porque a criança não lhe era devolvida e ela queria seu filho de volta. Então Salomão ele pega a espada e determina que parta-se a criança ao meio, e ao partir da criança ao meio era para dar cada parte a uma das mães e elas ficassem cada um com uma parte do filho. Não havia teste de DNA, não havia meios científicos de comprovação de quem era a criança. Quando Salomão decide, então, partir da criança no meio, uma delas opta por abrir mão da criança. Quando essa pessoa opta por abrir mão da criança, ela não abre mão da criança porque ela acha que a criança não é dela. Não é por isso. A questão não é essa. Quando ela abre mão da criança, ela abre mão da criança por um amor à vida, dando preferência para que aquela criança fique viva, mesmo que fique com a outra pessoa, mesmo que fique com outra mãe, porque era preferível sofrer a ausência da criança do que ficar com ela pela metade, partida, do que a criança morrer. Enquanto a outra não se preocupou com isso. Quem era a mãe verdadeira? Eu não sei dizer. E acho que nem Salomão saberia dizer quem era a mãe verdadeira. Mas a questão era, aquela que se preocupou com a vida da criança, ela daria melhor condições para a criança. Ela se preocupou em garantir que a criança tivesse vida, então ela se preocuparia também com que a criança pudesse ter um crescimento saudável. Talvez com a outra mãe, se a outra mãe fosse a verdadeira ou não, mas talvez com a outra, essa criança fosse judiada, castigada, colocada para trabalhos forçados, talvez não tivesse amor. Então qual foi a questão colocada? Foi uma questão de justiça. A justiça foi feita em favor da criança, em favor do menor, em favor daquela vida. Ela não foi feita em favor da mãe. Ela foi feita em favor da criança. Isso é uma prática de justiça. Pode ser que a outra, naquele momento, começou a contestar. Não é justo, eu sou a mãe verdadeira, eu deveria ficar com a criança. Mas na hora que ela deveria impor-se para salvar a criança, ela se calou. Ela não fez. Então a justiça ela é aplicada para transformar o mundo em um mundo melhor, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O juízo e a equidade. Veja que ela separa a justiça do juízo e da equidade. A aplicação da justiça ela vem depois de um juízo. Ela vem depois de um convencimento. Nós precisamos nos convencer da verdade. E a partir desse conhecimento da verdade, formar o nosso juízo pela verdade. E formando o nosso juízo pela verdade, é que a gente começa, então, a
poder praticar a justiça. A nossa verdade é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, e o juízo se torna em nós mais presente, nós temos um fundamento de valor que nos permite praticar a justiça, andar melhor segundo a justiça. E equidade. Equidade e justiça são sinônimos. Equidade e justiça são sinônimos. Só que julgar por equidade é diferente de julgar só com justiça, com a justiça. Porque a equidade é uma justiça mais própria. São valores mais próprios. E eu só tenho essa equidade, esses valores dentro de mim, que vão trazer uma justiça mais equânime, mais aplicável, de forma mais correta a todos, quando eu tenho uma capacidade de juízo melhor. Quando eu conheço melhor o assunto, quando eu entendo melhor o que está acontecendo. E a Bíblia está dizendo, se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer a palavra que está dentro dela, se você conhecer Jesus, se você tiver acesso a ela, e todos nós temos acesso, tanto na forma escrita quanto pelo celular, nós vamos ter acesso ao conhecimento de Deus. Nós vamos ter conhecimento daquilo que Deus tem para o homem de bom e de melhor. E nossa capacidade de julgar as coisas do mundo vai, então, se tornar muito mais coerente e muito mais correta. A possibilidade de erro diminui bastante. O trato com as pessoas passa a ser melhor. E o trato nas coisas dos outros e nas nossas mesmos se torna melhor. Passamos a agir com equidade, com justiça, com juízo, e passamos a agir com um bom proceder. Aí vamos ver que no capítulo 5, no capítulo 4, aliás, ele vai também descrever que ele tem o objetivo de dar aos simples prudência. Veja, o objetivo do livro não é tornar todo mundo sábio. O objetivo do livro não é levar todo mundo à sabedoria. Existem pessoas que não vão querer a sabedoria, ou vão se achar sábias demais e não vão querer se aprofundar na sabedoria. Então, o objetivo mínimo é fazer com que o simples, aquela pessoa que, ou por questão de conhecimento de leitura, conhecimento de textos, ou porque nunca foi à escola, ou porque é simples no seu dia a dia, na sua vida, com que essa pessoa tenha prudência. No mínimo, a prudência a pessoa vai encontrar aqui. No mínimo. O simples, ele vai encontrar a sua forma de agir, ela vai ser prudente. Na hora de julgar, olha, eu estou no mercado e eu vou aqui, paguei o pãozinho, paguei a margarina, dei R$10 e a pessoa me deu o troco como se eu tivesse pagado com R$100. Aí eu pego aquele dinheiro, olho, e a pessoa não percebeu o erro, mas eu percebi. Se eu pego o dinheiro e vou embora, eu fui ladino, eu fui desonesto, eu agi fora de ética e agi imprudentemente. Agi de forma imprudente. Por quê? Se alguém viu ou não viu, não importa. Importa que aquilo é um roubo. E ao roubar, eu estou sendo imprudente. Veja. Tá? É um furto, na verdade, né? Não houve violência, acaba sendo um furto. Né? É um furto por erro do outro, mas é um furto. Eu me apropriei de algo que não é meu. E isso é imprudência. E isso vai gerar consequência no futuro.
Porque quem faz isso na compra, vai fazer isso outras vezes. E depois vai reclamar de políticos que também desviam dinheiro. Né? Nós temos que ter prudência no nosso agir. O prudente, ele vai dirigir um carro, ele pega o carro, ele pega uma pista muito boa e ele quer testar aquele carro, saber se o carro corre muito. O prudente, ele vai andar no limite. Por quê? Porque ele não sabe se ali na frente, perto do farol, se alguém vai passar o farol vermelho na frente dele, se uma criança vai correr para o meio da rua para pegar uma bola. Ele não sabe das consequências que podem ocorrer daquela atitude dele, ou dos fatos que ele não tem domínio, daquilo que ele não pode controlar. O que pode acontecer ali na frente? Então, o prudente, ele se previne para evitar que os danos futuros possam acontecer. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer do prudente atropelar um moleque andando na rua. Mas o dano vai ser bem menor, porque ele vai estar dentro do limite de velocidade, ele estará agindo de forma correta, então tudo será bem menor para ele. Mas o imprudente não, o imprudente vai acelerar, vai atropelar, vai machucar, pode até matar e causar danos maiores. Então, pelo menos a prudência, ela é ensinada no livro da Bíblia. Pelo menos esse proceder é o que nós temos aqui colocado para nós. E isso para qualquer pessoa, para o simples. Aos jovens, conhecimento e bom senso. Aos jovens, aqueles mancebos que estão começando a aprender a vida, começando a descobrir a razão da sua existência, né? Que é o momento em que ele já não está tanto sendo mandado pelos pais, não está tanto, ele não tem uma opinião formada ainda das coisas, mas já vê acontecer à sua volta tantas outras coisas, né? Eu não queria repetir a palavra, mas é essa mesma. Ele vê à sua volta um mundo agindo freneticamente e ele quer participar de tudo, ele quer dar opinião, ele quer agir. Pai do Senhor, irmãs, né, que estão mandando a paz. Ele quer se posicionar, e para que ele tenha um posicionamento mais coerente, para que ele aprenda, né, ter o bom siso, para que ele não seja imprudente, né, ou seja, ter o bom juízo, que ele comece já crescendo em sabedoria, crescendo em conhecimento, a Bíblia é o caminho também. Por isso que a palavra de Deus nos diz assim: não deixe de ler as palavras deste livro para os seus filhos. Não deixe de ler a palavra deste livro continuamente aos seus filhos. Passe de geração em geração. Desde pequenininho, ensina o caminho que deve andar. Desde pequenininho, conta as histórias deste livro. Medita nele de dia e de noite, para que nós possamos ter o conhecimento da palavra de Deus e essa palavra nos faça viver uma vida sempre abundante, uma vida boa, uma vida abençoada. E quando passarmos alguma situação difícil, nós sabemos que o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos guardar, para nos fazer viver o melhor. Amém? Aí diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. Ora, o sábio crescer em prudência. Veja que a prudência é praticamente uma palavra de ordem. Ser prudente é uma palavra de ordem, porque até o sábio pode agir com imprudência. Eu conheço uma historinha que eu li uma vez no livro de um sábio tibetano. E esse sábio, ele já idoso,
queria muito conhecer mais da sabedoria, achava que não tinha alcançado ainda o ápice da sabedoria. Então, o que ele fez? Ele, acreditando que havia reencarnação, ele então se matou, para que ele pudesse se reencarnar, e reencarnando, ele trouxesse com ele aquele conhecimento que ele já tinha e pudesse adquirir mais conhecimento e mais sabedoria. Veja que isso é um ato de imprudência. Aquele sábio agiu com imprudência contra a própria vida. Porque se ele conhecesse a verdadeira sabedoria, se ele conhecesse a palavra de Deus, se ele conhecesse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, se ele tivesse meditado na Bíblia, ele conheceria a plenitude da sabedoria. Porque a plenitude da sabedoria é Jesus Cristo. A sabedoria se manifesta completamente em Jesus Cristo. E ela está colocada aqui neste livro. Ele não teria tentado contra a vida. Ele saberia que não há uma reencarnação. Ele saberia que há, sim, uma vida eterna após a morte em Jesus Cristo. E que ele ficaria pleno de sabedoria quando estivesse no céu com Cristo. Ora, então o sábio pode agir também com imprudência. A prudência, ela é uma palavra de ordem para que nós possamos nos comportar bem. O entendido cresça, o entendido adquira habilidade ou conhecimento em algumas versões. O entendido adquira habilidade. Para entender provérbios, e aí vem o objetivo, para entender os provérbios. Provérbios é o livro que a gente está estudando. Para entender as parábolas, por um acaso você lembra que Jesus, lá no Novo Testamento, lá em Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos encontrar algumas parábolas, método que Jesus usou para ensinar as pessoas. Como entender as parábolas de Jesus? Nós temos que partir do princípio que é entender o livro de Provérbios, que é o livro que nos vai orientar. Ele não vai dizer exatamente o que está na parábola de Jesus, mas nós vamos aprender com ele aqui a entender as parábolas de Jesus e outras mais. As parábolas, as palavras, ou seja, vamos entender o texto como um todo. Quando se fala palavras, veja, eu sou da área do direito, sou formado em direito, e no direito nós temos uma premissa na hora de interpretar. A lei, ela não se utiliza de palavras inúteis. Isso é uma premissa do direito. A lei não se utiliza de palavras inúteis. Essa mesma premissa, eu olho para a Bíblia. A Bíblia não se utiliza de palavras inúteis. A Bíblia, ela se utiliza de palavras importantes para que nós venhamos conhecer Deus. Ah, mas existem muitas versões e várias versões usam palavras diferentes. Ainda que existam várias versões, as palavras contidas na Bíblia, elas têm poder, elas têm uma qualidade, uma força de edificação e traz um sentido muito claro para nós da vontade de Deus. Então, aos intérpretes que procuram cada vez mais trazer mais palavras aproximadas do original, por isso que muitas versões existem atualmente, corrigida, revisada, né? Elas tentam se aproximar no máximo do original, do grego, ou do hebraico, ou do aramaico, dependendo do que eles estiverem traduzindo da parte da Bíblia, para nos trazer exatamente essa questão das palavras úteis para a nossa vida.
úteis para a nossa edificação. Então, cada palavra que é colocada, ela tem que ser bem interpretada, bem estudada, bem pensada. Então, quando você encontra uma palavra na Bíblia que você não conhece, vá ao dicionário. Se essa palavra tiver muitos significados, aí você pega o contexto, leia novamente onde ela está inserida e veja o significado que melhor se enquadra ali, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Não é vergonha nenhuma usar o dicionário. Nós pensamos que conhecemos o sentido das palavras e às vezes nós usamos elas de formas erradas e interpretamos a palavra de forma errada porque estamos condicionados a pensar que sabemos o significado delas. Mas busque o significado real e veja se aquele significado que você pensou, que você achou que conhecia, era realmente o significado que a Bíblia estava trazendo para você. Isso vale para qualquer livro, para qualquer leitura que você fizer. E também, se você for escrever, é muito importante conhecer as palavras. E enigmas dos sábios. Enigmas dos sábios são as profecias. Enigmas são questões colocadas que nós precisamos responder. E nós não temos resposta para tudo. As profecias, nós não temos respostas completas para elas. Nós buscamos responder à luz da palavra de Deus. Nós tiramos conclusões e verificamos essas profecias à luz da palavra de Deus. É assim que nós buscamos entender. Pois bem, hoje nós trabalhamos isto, que é essa apresentação da razão de ser do livro de Provérbios e porque eu o considero como um livro de introdução à Bíblia. Porque ele nos leva a conhecer a palavra de Deus como ela é para nós e qual o seu significado real na nossa vida, nos direcionando para um bom proceder. Provérbios o capítulo 1 de Provérbios, ele não é um resumo do livro de Provérbios, ele é um resumo da Bíblia. Ele é um resumo do que a Bíblia vai trazer para todos nós. Ele é um resumo do que Gênesis está falando até Apocalipse. Então, quando nós começarmos a entender isso, vamos ver que vamos nos edificar mais. Vamos viver melhor a palavra de Deus. Que Deus fique com você. Que Deus te abençoe. No nosso próximo encontro, semana que vem, nós vamos começar a falar sobre as personagens no livro de Provérbios, né? As personagens que ela coloca, a sabedoria, o jovem, né? Nesse caso aqui está escrito jovem, né? Também o simples. Nós vamos falar sobre o tolo, vamos falar sobre o sábio e vamos também falar sobre o contrário da sabedoria, a tolice. Que Deus abençoe todos vocês. Pai Santo e Misericordioso. Eu oro pelo teu povo que assistiu essa aula e eu te peço que a tua sabedoria, a tua graça nos alcance a mim, alcance a eles. A tua palavra diz, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que Ele dará. Senhor, nós estamos pedindo sabedoria a Ti, para que nós possamos agir prudentemente na Tua obra e na nossa vida. Fica conosco hoje, abençoa o Teu povo de sempre. Amém e amém, Jesus. Fique com Deus e até os nossos cultos. Nós somos da Igreja Bethesda, a Avenida Marçal Watanabe, número 525. Por enquanto ela está fechada devido ao isolamento social. Também temos a nossa igreja em São Mateus, que fica na rua Taubaté, número 9, e também está fechada devido ao isolamento social.
mas nós estamos fazendo nossos cultos online. Neste sábado, 8 horas da noite, nós estaremos novamente online, cultuando ao Senhor, glorificando o nome santo dele, pregando a palavra de Deus. É véspera da Páscoa e nós estaremos ministrando a palavra de Deus sobre Páscoa. Quero que você seja abençoado sempre. Compartilha aí o vídeo, dá o seu like, gosta. Se não quiser dar like também, não precisa. Eu quero mais é que você aprenda a palavra de Deus. Eu quero que você entenda a vontade do Senhor. E partilhe isso. Que Deus te abençoe. Que seja edificado. Hoje sempre nos veremos no sábado próximo, 20 horas, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos e chame seus amigos para participar. E, assim, visita nosso canal no YouTube, tá? IEPB Bethesda. Vai lá e assiste os cultos que já estão lá, os ensaios dos grupos. Abençoa a nossa vida lá e abençoe a tua vida ouvindo hinos e sendo abençoado com as pregações. Deus te abençoe. Fique com Deus.